para cooperar com o pastor. Né? O pastor não precisa de auxiliar para auxiliar ele. Né? O conjunto das senhoras tem a primeira e a segunda dirigente, porque quando uma não der, a outra está para escalar. Né? Aí porque a primeira dirigente não pode vir, a segunda não pode dirigir? Pode sim, igreja. Né? Porque é uma equipe, é um conjunto, né? Para ajudar cada cara a fazer a vontade do Senhor. Não é verdade? Aleluia. Né? O pastor, hoje, a esposa do pastor vai dirigir o culto, a esposa do pastor não pode estar aqui dirigindo o culto. A irmã Ana pode? A irmã Ana pode ajudar sim. A irmã está aqui para quê? Só para cair sentadinha? Não, a irmã está aqui para ajudar o pastor. Né? E quem tiver vai nos ajudar. Aleluia. A irmã está um pouco rouca. Vamos ajudar a irmã a louvar o Senhor também. Né? Para a irmã não fazer a obra sozinha, não engolir o bolo sozinha, para a irmã não se calar, não é verdade? O Senhor também falou, pela boca do pastor, que ele ia dar uma pessoa para cuidar dela, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E nós estamos aqui de ouvidos, né, atentos à voz do Senhor, porque o Senhor é bom, né? E a sua bondade dura para todo sempre. Então nós temos, né, a Marília, né? Nossa irmã. Nós temos Natália, filha, né? Gabriel e Maia, né? No caso, eles já são cristãs, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós temos também o Fábio, né? Que está aí. Nós temos esqueceu de apresentar os a visitantes. Juliana, a Isadora e Isabelle, né? Então, vamos receber, né? Vamos receber esses irmãos, né? Com o que, gente? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que volte sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então sejam bem-vindos, tá bom? Aleluia. E as portas estarão abertas para vocês. E o nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe, né? Em nome do Senhor Jesus. Visitantes, dizendo que esta igreja ama você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a oportunidade, pastor. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus grande e poderoso, Senhor. Abençoa teu servo, pastor Edivaldo. Vai trazer a palavra. Aleluia, glória a Deus. Sim, as crianças, a irmã Eliane e a irmã Elza. Vai. Elza e a irmã Elza. Glória a Deus. Vai ter Aleluia. Davi, hein? Davi, pode vir. Essa princesinha pode vir. Irmã Elza. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais? Tá lá dentro, acho que não. Tá. Vamos orar? Vamos? Amado Deus, Oh Deus, 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 agradecido seja o teu santo nome. as crianças. Toda honra, toda glória, todo louvor Vencer para onde seja dada a ti. edificação, Aqui está os teus pequeninos. segundo a tua A palavra. tua palavra que já faz parte do teu reino, Senhor. A tua palavra nos diz que nós temos que ensinar o caminho que eles devem andar. Tu Senhor, vem abençoar estas crianças, Pai querido. Abençoa as tuas servas, meu Pai amado, que estão incubadas da noite deste dia a ficar com elas. Que elas sejam bênçãos na vida dessas crianças. Que essas crianças sejam bênçãos na vida delas, Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus nós te agradecemos para todos sempre. O que é que diz? Amém. Pronto. Abram as nossas Bíblias. Segundo Reis, Aleluia. capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Versículo 8. 9 e 10. Estes 3 versículos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus grande. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver, amados. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes
vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Toda a igreja. E ela disse ao seu marido: eis, tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma candeeira, e um candeeiro, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém? Feche seus olhos, por gentileza, e vamos orar. Não orar pela palavra. A palavra não necessita de oração, porque a palavra é o poder de Deus. Oramos por nós, pela minha vida, pelas vossas vidas, para que seja realizado aqui nesta noite uma grande obra, aleluia, aleluia, que Deus continue falando conosco de uma maneira especial. Amado Senhor da glória, bendito seja o teu santo nome, Senhor. E aqui estamos diante da tua palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. A palavra não é da igreja, a palavra é do Senhor, Pai. Quem sou eu, Pai querido, para falar desta palavra? Esta palavra que é poder do Senhor, Pai querido, aleluia, Senhor. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo, Pai querido, ao abrir a minha boca, que não seja pelos estudos que eu não tenho, que não seja pela minha sabedoria que eu não tenho, que não seja pelos meus conhecimentos que eu não tenho, mas seja pelo Espírito Santo. Continua falando conosco nesta noite, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. E eu repreendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda espírito de incredulidade, de dúvida, que estiver em nosso meio, que caia por terra e bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Invoco o teu Espírito Santo, aleluia, para que faça uma grande obra nesta noite em nossos corações e que nos dê audição sensível para ouvir a tua voz nesta noite, Pai amado. Fala conosco em nome de Jesus. Da igreja diga amém. Podem sentar, amados. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já estou satisfeito. Se fosse para dar a bênção apostólica, eu já daria. Glória a Deus. Porque Deus já falou comigo nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho menos. Louvado seja o nome do Senhor por este momento especial. Amém, irmãos? Por este momento especial. A minha esposa, a irmã Givanete, a pastora, está em Tantão hoje. 24 horas. Só vai estar aqui quarta-feira no ciclo de oração. Amém, irmãos? Eu já louvo a Deus pela vida de cada um de presente. Meus amados irmãos são vindo a primeira vez. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Mas vamos à palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos à palavra. Presta atenção. Vamos à palavra. Aleluia. Porque a palavra, aleluia, a palavra é Deus falando conosco. Aleluia. Se a gente tiver ouvidos, uma audição sensível, você não vai sair daqui da mesma maneira, do mesmo jeito que você chegou. Porque a Bíblia diz que o Senhor não reúne o seu povo em vão. Glória a Deus. Você não veio aqui em vão. O Senhor não veio, você não veio aqui em vão. Você não veio aqui em vão. Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro lugar aqui que eu não vou falar sobre santidade. Mas o versículo 9 diz, vai, irmão, por favor. E diz a sua igreja que tem observado que este que passa sempre por nós é o quê? Vamos todo mundo. Vamos lá. Um santo homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Um santo homem de Deus. O que é ser um homem santo? O que é ser uma mulher santa? Uma mulher cheia da presença do Senhor. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio da presença do Senhor. Um homem cheio da presença do Espírito Santo. O que é ser isso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para eu
Não precisa não. É a nossa águas cheias de coração. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. São as nossas atitudes. São as nossas atitudes. O nosso andar. Aleluia. O nosso linguajar é que muda tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos muito observados. Somos muito observados. Você é muito observada. Aonde você está, tem alguém te observando. Muitos para bater palma, mas outros para querer te derrubar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre ministério feminino nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Ministério feminino, porque você tem ministério. Eu fui coroinha na igreja católica e esse mês é o mês de quê? Que falam aí? Mês de Maria, não é verdade? É ou não é? E todos os dias a gente tinha uma novena numa casa diferente. Todos os dias a gente tinha uma novena numa casa diferente. E no último dia do mês se reunia num lugar só. Mas pastor Davi, veio me dar um abraço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe ricamente. Oh, Deus maravilhoso. Jesus. Hoje, pronto, tem mais duas gritando. Márcia quem? Miriam. Aleluia. Miriam. Márcia e Miriam. Márcia e Miriam. Glória a Deus. Carinhosamente eu chamo de Marcinha e Miriam. Aleluia. Tá Glória a no Deus. Rio. Tem um colinho assim. Miriam dançou na presença de Deus. Quem conhece? Glória a Deus. Ninguém, só eu que sou antigo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pois vamos falar sobre o ministério das mulheres. As mulheres que foram usadas em ministério. E hoje as mulheres são usadas em ministério. Aleluia. Amém, irmão? Aleluia. Há uma polêmica muito grande. Existe mulher pastora? Né? Muitos debates, muito isso, aquilo, outro. Não importa se existe ou se não existe. O que existe é a chamada de Deus na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É a chamada de Deus. Aleluia. É a chamada de Deus. E nós vamos ver na palavra a chamada de Deus para essas mulheres santas, essas mulheres separadas, para uma grande obra que Deus tem na vida delas. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Nós vimos a irmã Ana aqui pela primeira vez aqui dirigindo o culto. Mas esta é uma das primeiras vezes, amém, irmão? De muitas vezes que vai fazer o nome de Jesus. Nós queremos falar hoje, pastor, segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, sobre o ministério feminino, ministério de mulher. Porque Deus chamou as mulheres. Quando o Senhor o ressuscitou, a primeira pessoa, irmãos, a primeira pessoa que foi entregar a mensagem da sua ressurreição foi uma mulher. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma aqui presente nesta noite. Eu louvo a Deus pelo domingo passado, que foi o dia das mães. Que todas as mães sejam abençoadas ricamente, com ricas bênçãos de saúde espiritual. Aleluia. E depois, saúde física. Porque se você não tiver saúde espiritual, você não pode ter saúde física. Porque eu vos dou a minha paz e a minha paz eu vos dou. Mas tem muita gente que não tem a paz que o Senhor tem. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Está em Provérbios capítulo 31, versículo 20, irmão João, 31, 20. Sendo bondosa para com os pobres. Nós temos um ministério social, que aqui nós temos também. E naquele tempo eram as mulheres que estavam à frente deste ministério.
Aleluia. Nós vimos que uma discípula chamada Dorcas era o que? Era fariseu. E levaram Pedro, aleluia, glória a Deus, irmãos. Aleluia. Levaram Pedro e mostraram o quê? As túnicas, a roupa que ela costurava, para quê? Para dar aos pobres. E a tal povo começaram a interceder. Porque quando há intercessão, há vida. Diga comigo, quando há intercessão, há vida. Aleluia. Quando há intercessão, há vida. Mesmo que seja morto, vai viver. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abre as mãos ao aflito e ao necessitado. Estende o quê? As mãos. É mais fácil uma mulher dar uma esmola a um mendigo do que a um homem. É verdade ou não é? O ministério da mulher é uma coisa tremenda, irmão. Ela sempre está para ajudar, ela sempre está para abençoar, ela sempre está para se dedicar àquilo que Deus colocou em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor que vive e que reina para todos sempre. As mulheres sempre estão contribuindo, aleluia, para o crescimento da obra do Senhor. Está em Mateus capítulo 27, versículo 56. Versículo 55 e 56. Ela sempre está contribuindo para o bem-estar de Cristo. Amém, querido? Cristo, Ele não está morto. Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo dele. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que no princípio, né, o Espírito Santo se movia sobre o quê? Sobre o quê? A face das águas. O Espírito Santo não tinha morada. Mas hoje eu, diga comigo, hoje eu sou morada do Espírito Santo. Aleluia. Ele se movia. Glória a Ele Deus. se movia e procurava um lugar para habitar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus veio, e quando Jesus veio, Ele nos prometeu: eu não vou deixar vocês órfãos, mulheres. Eu não vou deixar vocês órfãos, homens, aleluia. Eu rogarei ao Pai, aleluia, glória a Deus. Eu rogarei ao Pai que envie da parte dele o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo da verdade. É por isso que a mulher e o homem só podem falar a verdade. Porque para o Senhor não tem arrumadinho. Amém, irmão? É a verdade doa em quem doer. Sim, sim, não, não. Vamos ler, irmão João. E eu estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Para o servir. Entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Estavam o quê? No seu ministério para o servir. Eu louvo a Deus, porque nós temos um ministério onde as mulheres servem ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Serve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. As mulheres que serviam ao Senhor era honrada pelo Senhor. No princípio, no início, na lei, a mulher não tinha nenhum valor. Por exemplo, a mulher, quando não tinha filho, ela era o que? Ela era amaldiçoada, porque não tinha filho. E o primeiro filho tinha que ser um varão, tinha que ser um homem. Mas Jesus chegou e mudou. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? E Jesus chegou e mudou. Ele mudou isso aí. Ele mudou o sistema. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a nossa vida. Ele mudou a tua vida. Ele vai mudar a vida da tua família. Ele vai mudar a vida da tua casa. Louvado seja o Senhor. Vai recebendo em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Entre as quais está Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? A igreja sabe que era Maria Madalena? Glória a Deus. Sabe, irmãos? Quem pode dizer para mim? Ninguém não sabe quem é a Maria Madalena. Estão com medo de falar, de errar?
A gente conserta, né, pastor? Era uma moça de muitas posses naquela época, porém ela foi acometida por 7 demônios diferentes que aprisionavam ela. Glória a Deus. Maria do Paticá. Já foi respondido. Amém? Era mulher de muitas posses. Aleluia, glória a Deus. Mas existia 7 demônios, não é isso que a Bíblia diz? Sim. Olha, 7. Se um já faz o maior ribuliço na vida da pessoa, imagina 7. Imagina 7. Mas o Senhor chegou. Amém? Você crê que o Senhor está chegando? Eu creio. Crê que o Senhor está chegando para mudar? Crê que o Senhor está chegando para transformar? Crê que o Senhor está chegando para libertar? Crê que o Senhor está chegando para abrir todas as portas que estão fechadas para você, no nome de Jesus Cristo? Aleluia! Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Todas aquelas que estavam o quê? No seu ministério, servindo ao Senhor. A Bíblia relata 6 Marias. 6 Maria. Tudo servia a quem? A Jesus. A Jesus. Aleluia. Hoje, quantas Maria não tem aqui? Tudo servindo a Jesus Cristo. Glória Porque a a obra de Deus ela é imensa, ela é extensa, ela é muito grande. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Todo mundo trabalhar. Aleluia. Amém? Fizemos a reunião aqui quarta-feira passada, né? Hoje foi a irmã que dirigiu o culto, a irmã Ana, a esposa do irmão do pastor Adailson. A próxima semana, o próximo domingo, eu não vou dizer quem é, que é surpresa para vocês, certo? Até eu fazer a escala, a partir de junho, vai ter a escala em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E nós temos que servir ao Senhor. Glória a Deus. O que é que diz o Salmo 100? Quem sabe? Servir ao Senhor, apresentai a Ele, sabei do Senhor. Olha, irmão, agora, irmão, não vai ser primeiro. Celebrai com júbilo ao Senhor todos o quê? Os moradores da terra. Servir ao Senhor. Vamos, igreja. Servir ao Senhor. E apresentar a Ele. Tem que servir ao Senhor com alegria. É verdade, Seja o que for o seu ministério. E todas as Marias aqui têm ministério, viu? Tem ministério. Aleluia, glória Você a tem Deus. ministério, viu? Você tem ministério. Amém? A senhora tem ministério. A senhora tem ministério. Amém, irmão? A senhora, a jovem aqui tem ministério. A irmã senhora tem ministério. Aleluia. Estou pregando para as mulheres hoje, viu? Aleluia, glória a Deus. Tem ministério. Aleluia. A senhora tem ministério. A senhora tem ministério. Todos têm ministério. Aleluia. O seu ministério nesta noite. Em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. E aconteça o que acontecer, não largue a mão, aleluia, do cajado, não largue a mão, aleluia, do seu ministério, porque ele cobra, viu, pastor? Ele cobra, eu estou botando medo em ninguém não, mas ele cobra. Se ele te deu o talento, você vai ter que cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar um pouquinho hoje porque eu estou com a garganta meio irritada. Teve uma mulher que o ministério dela foi lindo no início. Ela ungiu o Senhor Jesus Cristo. Ungiu o Senhor Jesus Cristo. Por favor, irmão João. Marcos capítulo 14, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, estando ele em Betânia, assentado. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas se o pastor Davi vinha hoje para cá, não tinha inventado de pregar, não. Glória a Deus. Ai, coisa gloriosa. Aqui está tão gostoso. Se você soubesse como está maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus.
Tivemos aqui uma consagração de manhã onde Deus se fez presente de uma maneira especial. Aleluia, Onde glória a Deus Deus. falou conosco, aleluia. Deus Eita, é Deus grande e poderoso. fiel. Amém. E não foi só aqui, não foi dentro do carro também. Quando eu fui deixar o irmão em casa, aí que Deus falou mesmo, aleluia. Porque eu tiver dois no nome dele, ali se faz o quê? Presente. Glória a Deus. E você tem que dizer para o diabo que você é santo. O Aleluia. diabo não tem nenhuma, o diabo não tem nenhuma permissão de tocar na tua vida. Você tem que dizer para o diabo que ele tem que bater, cair por terra e bater em retirada de tudo aquilo que Deus colocou na tua mão. Aleluia. Tudo aquilo que está em tuas mãos, que o diabo está fazendo cilanda, você tem que dizer, caia por terra e bate em retirada, porque quem foi ungido, foi santificado, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eles estão ali Betânia, sentados à mesa, em casa de Simão, o leproso. Oh Deus grande e poderoso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, urgente, de nada puro, de muito preço, e derramando o vaso, lhe derramou sobre o quê? Sobre a cabeça. Aleluia. Aleluia! Se a gente for mais para frente um pouquinho, que não vamos entrar em detalhes aí, a gente vê que aquele urguindo, né, era muito caro. E alguém se levantou assim: no que desperdício é ele? É esse. Na obra do Senhor não há desperdício. Aleluia. Quando você faz com amor, com dedicação, não há desperdício. É verdade. Vocês estão entendendo, igreja? Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Não há desperdício. É desse jeito. Aleluia. Quando você faz em todo o seu coração. E a Bíblia diz que ela foi lá e derramou sobre, quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E derramou sobre a sua cabeça e ungiu o seu corpo. Vocês estão recebendo o nome de Jesus Cristo? Glória a Deus. E ungiu o seu corpo. Mas levantaram os fariseus, os doutores da lei, levantaram, aleluia, aquele que tinha a bolsa, que a Bíblia diz. Aleluia, glória a Foi Deus. Judas, o traidor. Ele que era responsável por tudo que entrava no ministério de Jesus Cristo. Ele disse: por que esse desperdício tão grande? Poderia vender. Eita Deus, aleluia. Amém, irmãos. Poderia vender e dar aos pobres. Mas Jesus sempre tem resposta para nossas vidas. Sempre Jesus tem resposta. Ele não deixa você sem resposta. Glória Ele a quer que Deus, você glória a Deus. faça, aleluia. Que Ele vai se responsabilizar pelos teus. Ele vai se responsabilizar por aquilo que está tirando o seu sono. Louvado seja Deus. Ele quer que você faça a obra, aleluia. Glória a Deus. Verdade, Pai. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que você faça a obra dele. Que Ele vai se responsabilizar por tudo na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Tudo. Aleluia. Não deixe o seu ministério por nada nesta vida, mulheres. Mesmo que te olhe com cara feia, com cara bonita, não deixe o ministério que Deus colocou na tua mão. Foi você que recebeu, não foi o homem que te deu mão. Aleluia! Deus maravilhoso. Não foi. Isso é para os homens também. Deus te deu, aleluia. Deus te deu, é seu. Apoie o seu ministério com oração, com jejum, com consagração. Seja a boca de Deus aonde você estiver, aleluia. Glória a Deus. Aonde você estiver, seja a boca de Deus. Aquela mulher chegou, derramou, começou a chorar.
Ninguém não sabia qual era a situação dela. Aleluia. Mas ela foi preparar o corpo do Senhor Jesus Cristo para o sepultamento. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe ninguém, nem marido, nem mulher, nem filho, nem filha, nada, ninguém tirar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O teu ministério foi consagrado pelo Senhor, foi ungido pelo Senhor. Você é consagrado do Senhor, você é ungido do Senhor. Não deixe Satanás derrubar o teu ministério. Glória a Porque Deus. a arrogância vai vir. Verdade. A arrogância vai vir. Eu estou dizendo porque eu já tive experiência, irmãos. Eu já tive experiência com isso. Eu me rebelei. Não quis mais fazer. Aleluia. Não quis mais fazer porque se levantaram contra a gente. Não quis mais fazer porque tiraram a igreja da gente. Mas aquele que é ungido, viu, pastor? Aquele que é consagrado. Aquele que é separado, é separado. Você quer receber, receba, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar só dois. Muitas coisas aconteceram, pastor, só dois. Um eu capotei 8 vezes. O que é capotar 8 vezes? A outra eu levei 22 tiros. Diga comigo, 22. Não, 22. Meu Só Jesus. Amém, queridos? É muito fácil o pastor chegar aqui e eu botar ele para tomar conta da igreja e ir embora. Ele sem experiência nenhuma. E ministério exige experiência. Aleluia! Ser feito com ordem e decência. Aleluia. O carro que a gente tinha ficou todo metralhado. Aquilo ali não voltou para mim parar. Eu não parei não, porque quem está dirigindo é eu. É o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém toca no teu ministério. É verdade. Vocês estão recebendo e quem está recebendo? Glória a Deus. Aleluia. Mas eu não tenho pastor ministério. Tem sim. Agora o teu ministério. Desperta tu que dorme para o teu ministério. Tu tem ministério, você sabe que você tem ministério. Eita, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. glória a Deus. Eu comentei de manhã aqui, vou comentar com o pastor Daniel. Só botam ele só em favela. O pastor Davi estava aqui e escutou. Foi pastor Davi? No encerramento da campanha. Eu também peguei favela. O pastor Leão em favela. Eu pastoreei numa igreja no interior, irmãos. Daí as minhas cunhadas e os esposos, né? Via a dificuldade para a gente chegar lá. Meu sogro, a dificuldade para a gente chegar lá, mas a gente foi. Aleluia. Porque ninguém toca no nosso ministério. Você está recebendo no Jesus Cristo? Está recebendo? Glória a Ninguém. Deus, aleluia. Foi Deus que te deu o ministério é teu. Receba no Jesus Cristo. Seja qual for o ministério, é teu. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Pode ser até tirar essa cadeira e colocar aqui, mas é o teu ministério. Aleluia, glória a Pode ser Deus. convidar um irmão, uma irmã para vir para a igreja, mas é o teu ministério. É desse jeito. É o teu ministério. Nós escutamos ele aqui dizer, só coloca ele, sabe aonde? Nas favelas. Porque o ministério dele é nas favelas. E ele não vai com medo. Não vem de barriachão naquelas trevas, naquela escuridão, aquela estrada carroçada. De longe a gente viu um bocado de gente, irmãos. Todos armados. Colocaram lá em cima da gente, lá no carro, né? E um gritou, deixa passar que é o pastor. É o teu ministério, levanta a mão aí assim. Aleluia, glória a Deus. É o meu ministério. Ninguém toca. Glória a Deus. Quem toca. Se levanta, mas cai. É verdade. Desse jeito. E essa mulher, o leproso, né? Não ofereceu nada, como diz a palavra, né, pastor? Não ofereceu nada para Jesus, Jesus sentado, mas a mulher chegou.
Aleluia. Vocês são uma bênção, mulheres. Os homens também, viu, irmão? Vamos ficar com ciúme hoje das mulheres, não, viu? Aleluia, glória a Meu Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Eu, pelo menos, quando estou dormindo, eu sou uma bênção. Aí chega, quebra o vaso de alabastro e derrama sobre a cabeça do Senhor. Maria. É Maria. Só porque Mateus e Marcos não dá o nome. Não dá o nome. Tá. É. E a mesma coisa na casa de Betânia e Betânia de Marcos. Betânia, exatamente. Vive bem próximo. É, porque ele não diz o nome de quem era. O Júlio diz, mas Não diz. João diz. Aí vamos colocar aí, por favor, irmão. Vamos aonde, João pastor? capítulo 12. João capítulo 12. Que é Mateus e João. 12 quanto? 12 dos 6 dias e deram-lhe um banquete. Aí, versículo 3. 12 e 13, irmão Glória a João. Deus. Melhor para Deus. E Aleluia. João. Olha aí, ó. Então, Maria. Maria tomando uma libra, né, de alguém, dinheiro puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou o quê? Com os pés, com os seus cabelos. Encheu-se a casa de quê? De cheiro. Eu vi. Aleluia, Deus maravilhoso. Esse cheiro nesta noite está aqui. Oh, Deus Cheiro maravilhoso. Aleluia. tem que quebrar o vaso. Aleluia. Tem que quebrar o vaso. Muitos estão dizendo aqui nessa noite, eu não aguento mais. Que conversa você aguenta? Aleluia, Deus Você maravilhoso. aguenta. Deus só dá o frio conforme o cobertor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você aguenta. Ele é a tua força, o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente. Aleluia, Deus grande. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci, eu e você vamos vencer toda a luta que vier ao nosso encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Verdade. Nós aguentamos. Nós aguentamos, igreja. Nós aguentamos porque o Senhor está conosco. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quiser se levantar contra ela, contra Maria. Aleluia. E quantas vezes no seu ministério o inimigo quer se levantar contra você, muitas vezes até o seu próprio sangue, mas Deus está dizendo, fica firme no teu ministério nesta noite, porque eu que estou contigo, é eu que vou fazer na tua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita Jesus. Oh Jesus, Lucas capítulo 7, estou ficando rouco, já passa o pastor aqui também. Lucas capítulo 7, Aleluia. João. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, 37, 38. Lucas, e eis com a mulher da cidade, ó a minha voz, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa dos fariseus, levou o quê? Um vaso de alabastro. Aleluia. 7, 37, 38. E eis com a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com vinho. Ao versículo 38, irmão João, por favor. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugar com os cabelos. Aleluia. E beijar os seus pés, aleluia, e ungia com o quinto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus Aleluia. grande. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 39 é que é. O 39, o pastor está bem fora. Aí você disse que Deus não manda reforço para cá. Meu irmão, está vendo? Você disse que Deus não manda reforço, né, irmão? Aleluia, Deus grande. Manda reforço. Cadê a irmã Altamira, hein? O pastor Davi. Está com visita hoje, ela. 39. Quando isso, viu quem? O fariseu. Que tinha o quê? Convidados. Olha o pensamento do homem. A maldade, a mente suja. A mente suja do homem. Mas Jesus não estava presente, não precisava o povo ter a mente suja. Aleluia. É verdade, é, não é? Para dentro da igreja,
Tem muita gente com a mente suja, irmãos. É verdade. Tem muita gente que está julgando a irmã, o irmão, a irmã. Tem muita gente com a mente suja. É por isso que aqui eu já falei para a igreja, pastor, não quero mulher separada do homem. Viu? Está aqui, o pastor com sua esposa. Amém? O irmão João porque ele está lá. Ele está junto com a sua esposa. Entendeu? Na hora de oração aqui, é o marido junto com a mulher. Aleluia. Por quê? Porque a gente tem que fechar as brechas. Liga comigo. Fechar as brechas. Tem que fechar as brechas. Desse jeito. O diabo, ele usa muito toque. Só pegar da mão da pessoa. Ele já bota o quê? A semente maligna dele na mente da pessoa. Vocês estão entendendo, igreja? Glória a Deus, aleluia. Vocês precisaram ver aqui no ciclo de oração, os dois agora de mão dada, orando. Que coisa linda, irmãos. Hoje minha sogra não veio, mas meu sogro está aí. Mas os dois ficam juntos. Aleluia, glória a Deus. Tem que ser até que a boca os separe. Tem que estar junto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for a profeta, amém? Um certo dia aqui a igreja estava lotada, cheia. Aí veio um fariseu. Eu digo fariseu porque Deus falou para mim. É verdade. Porque Deus, vocês sabem que Deus me revela e fala mesmo. Veio um fariseu. Aí quando Deus começou a me usar aqui, Deus mandou ir no ouvido dele. Quando eu cheguei no ouvido dele, com licença, meu pastor. Quando eu cheguei no ouvido dele, que eu entreguei a mensagem, o que foi que ele fez? Quem querendo? Foi embora. O que foi que ele fez, irmão Vandir? Se levantou, se botou a Bíblia debaixo do braço e caiu fora. Porque aqui não fica os fariseus. Amém, irmãos? Aqui não ficam os esquivas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Ele. Se ele vier, ele vem para ser liberto. Ele não vem para espalhar. Ele vem para glorificar o nome do Senhor. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma. Aí 40, aí a história vai dizer aqui. Aleluia. Respondendo a ele disse: Simão, uma coisa para dizer. Ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia em 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoe a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondeu e disse: tem um para mim, que é aquele a quem mais perdoou. Ele disse: julgaste? Porque o fariseu é desse jeito. Ele tem todo o conhecimento. Não vou entrar, mas tem todo o conhecimento. Eu não preciso estar dizendo que o Senhor é professor, sabe nisso. Né? Certo? Nós estamos aprendendo. Ele tem todo o conhecimento. Os mestres, né? Tem todo o conhecimento, mas não tem a unção. Aleluia. Não tem a revelação do Espírito E Santo. aí entra o Espírito Santo. Ainda tem o Espírito Santo. Contra aquele que tem unção. É inveja. É inveja. É desse jeito. Sabe quem foi que disse isso aqui? Quem lembra? Vamos lá. Na consagração. Quem foi que disse? Quem? Irmão Nazaré. Irmão Nazaré. Disse que a gente tinha ciúme de mim, tem inveja de mim. Porque eu não prego com o microfone, eu ando. Eu entrego a mensagem. Se Deus revelar alguma coisa para a irmã, sério, né? É sério? Márcia? Eu vou lá. É verdade. E entrego. E Deus está revelando, mas na palavra, o seu ministério. Glória a Deus. Não terminou o culto. Se ele quiser revelar coisa, não terminou o culto, eu vou entregar aonde você está. Aleluia. Aonde o pastor está. Como Deus já me usou pelo pastor. Amém, irmãos? Amém. É desse jeito. E ele disse: julgaste o quê? Vem. 44. Glória a Deus. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Aleluia. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus Cabelos.
Ao versículo 45. Não me deixe. O que é? O beijo. Ósculo santo. Não me deixe. Não é isso? Mas desde que entrou, não tem cessado de me beijar o quê? Os pés. Ela deu o melhor para Jesus. Deu o melhor. Oh, Jesus, maravilhoso. Lavando os pés com lágrima, enxugando o cabelo. Pastor, isso é uma coisa tremenda. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas mulheres aqui que choram, né? Querendo, intercedendo, pedindo para Deus agir. Quando você está chorando, não se preocupe, você está chorando nos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está chorando nos pés do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo, ele recebe, ele leva. Lá em Apocalipse diz que ele leva numa taça. Né? Oh, Deus. Cadê? Não tem nenhum aqui por aqui, não. Né? Ele leva as suas. O anjo, igreja, o anjo, mulheres aqui. Anjo, mulheres, ele apara as vossas lágrimas e leva para Jesus. E Jesus passa para o Pai. Aleluia! É mistério, irmão. Aleluia, Deus. É mistério. Ele leva em salva de ouro. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. É coisa tremenda. Versículo 47, irmão. Oh, Deus maravilhoso. 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com urguento. Fala, irmão João. 47. Por isso te digo que os seus mundos. Aleluia. Eita, Jesus. Eu vou parar, eu Aleluia, Deus grande. muitos pecados são o quê? Perdoados. Aleluia. E quando o meu e o teu pecado é perdoado, Jesus não fica cobrando, não. O inimigo, ele manda seta para a sua mente, para você relembrar o que você cometeu. Mas a Bíblia diz que o Senhor lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Aleluia, glória a Deus. Ele não, é a única coisa que Deus não se lembra mais é dos nossos pecados. Mas muitas vezes nós queremos lembrar do nosso pecado. Muitas vezes nós queremos dar uma rezinha e voltar para onde? O Egito. Muitas vezes queremos dar uma rezinha e voltar para o Egito. Não quer dizer hoje, mulheres vencedoras, mulheres abençoadas, o Egito não pertence mais a vocês. Aleluia, glória a O Deus. Egito ficou para achar. O Egito ficou para trás. Aleluia. O Egito não é mais a tua casa. A tua casa é na glória. Aleluia. Glória a Deus. Passa pelo teu deserto e Deus vai te dar vitória. Eu creio, Louvado Pai. seja o nome do Senhor. Porque eu quero muito, esse aí é forte. Vai. Porque diz assim, porque aquele que porque é muitos pecados, né? É. Porque ela muito amou. 48. Mas aquele a quem pouco se perdoa, 48. pouco se ama. Quer dizer, o mesmo versículo aqui é proporcional. O perdão, quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco perdoa, Pouco ama. pouco ama. E quem não perdoa, não ama. Desse jeito, foi falado hoje de manhã, perdão. De manhã não foi? Olha. Quem foi que falou de manhã, perdão? Desde sexta. Quem perdoar. Perdoar da boca da boca. Perdoar de coração, né? Foi Perdão. no Nazaré. Quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, o pouco perdoa. E quem não perdoa? Aí só Jesus. Não vai morar no céu. Aleluia. Por que não vai morar no céu? Perdoa seu irmão. Porque não perdoa seu irmão. Existem dois pecados que você quer morrer. Primeiro, todo mundo. Qual é o primeiro pecado? Vamos lá. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E o segundo, irmão Altamira, cadê ela? E o segundo é não perdoar o seu irmão.
vem de manhã, né? É morte. Você ora, você jejua por uma causa e a causa fica onde, irmão? Retida. Está bem pertinho de você receber, mas você não perdoou. Aí Deus não faz. Você não perdoou. E a Bíblia diz lá, Mateus capítulo 6, né, que o Senhor ensinando a oração do Pai Nosso e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Mas às vezes a ofensa foi tão grande, Pai lá não quer perdoar. Estão entendendo, irmãos? Amém. Mas para Deus não existe pecadinho. Nem pecado. A ofensa é uma só: adulterar ou matar, matar ou roubar. Tudo é pecado diante do Senhor. E muitas coisas, irmão Cristiano, fica aqui, olha, está nas tuas mãos, mas o perdão. E quem libera a tua vitória é o teu perdão. Aleluia. Quem está recebendo? Glória a Deus. E quando você perdoa, você não se lembra mais. Se vier na sua vez, o Senhor Jesus tem poder, vai me libertando, Senhor. Vai tirando essa mágoa do meu coração. Aqui mundo sabe um pouquinho da minha história. Mas a pessoa que se levantou contra a gente, pastor, o senhor deve até conhecer. Foi 15 dias do Alfredo Gugel sem dormir, querendo me ver para pedir perdão. Chorando, chorava. A gente passou uns 15 anos sem ver. Preste bastante atenção no que Deus está falando. Viu? Porque tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Você recebe o Jesus Cristo? Amém. Mas é preciso uma palavra chamada perdão. Ah, mas doeu tanto. Não importa. Doeu mais foi a chicotada que Jesus levou. Aleluia. Doeu mais a cuspida que Jesus levou. Doeu mais foi os cravos na cruz do Calvário que Jesus levou. E um casal ficou insistindo comigo, pastor, para mim ir num certo lugar para fazer oração. Eles queriam, eles ligavam para mim, eu não atendia. Queriam demais. Aí um certo irmão pediu assim: vá, pastor. Quando ele chegou nesse apartamento, pastor, e a amada igreja, ele fez igual esta mulher. Se derramou nos meus pés. Não foi nos meus pés, foi nos pés de Cristo. Porque eu já tenho perdoado. Amém? Diga comigo, aqui eu não tenho nada. Diga comigo, eu aqui não tenho nada. Eu sou apenas um administrador do Senhor. O teu ministério é do Senhor. Você apenas está sendo instrumento na mão dele. E o que é seu, ninguém toma. Pode tomar emprestado, mas vai te devolver. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele berrava. Ele berrava nos meus pés chorando, pedindo perdão. E a mulher também. Eu já tinha perdoado. Nem me lembrava mais. Mas eu não queria mais ter o contato. Mas eu disse: vá. Porque quando Deus mandar vocês ir, pode ir. O restante é com Ele. Ele se responsabiliza. Aleluia, glória a Deus. Chegamos lá, Deus fez a obra, né? Chorou ele, chorou a mulher, tudo mais. E depois esse casal voltou para conosco. Não foi isso, irmão João com a irmã Jana? Foi ou não foi? Voltou para o ministério com a gente, viu? E nós recebemos de braço. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Está entendendo, Tainá? Está entendendo mesmo? Pois se ligue, viu? Você sabe o que Deus está falando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Aleluia, Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Para provar, pastor, que não tinha nenhuma mágoa, a gente recebeu de volta. E o que eles fizeram, se fossem para muitos crentes que temos, pastores, não tinham perdão. Não tinham perdão. Mas o que fizer com você, com o seu ministério, viu, mulheres? Quem se levantar contra o ministério de vocês, vai pagar. Você perdoa, mas consequência vem para aquela pessoa. Eu não digo isso com orgulho, não. Eu digo isso para edificar a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Eles voltaram, amada irmã, amada irmã. Eles voltaram. A gente recebeu todo o coração. Minha filha ficou um pouquinho assim, certo? Que ela não aceitava. Mas a gente recebeu em todo o coração. Diga comigo, veio a pandemia. Diga, vai. Vamos lá, todo mundo. Veio a pandemia. E quando veio a pandemia, veio a desgraça. Só ele está vivo. Em 3 dias, eu trabalho de aplicativo e eu carregava uma enfermeira-chefe do hospital. E a mulher dele se internou, irmão, na pandemia. Ele, vocês sabem que na pandemia ninguém podia fazer visita, não é verdade ou não é? É ou não é, irmãos? Ninguém. Mas eu tenho uma chave, diga comigo, eu tenho uma chave. Diga, pode levanta a mão e diga comigo, eu tenho uma chave. Aleluia. Glória a Deus. A chave é a sua vida com Cristo. Aleluia. A chave é a sua vida com Jesus. A chave é o seu proceder, o seu andar, o seu caminhar. E eu liguei para ela, olha, assim. Mas pastor, tu está me botando numa enrascada. Mas deixa eu avistar. Pronto, venha, pode vir. Porque ele me pediu para ir lá. Porque ele não podia entrar. Presta atenção. Isso no sábado. A última pessoa que era vivo foi eu, viu? Amém? Eu entrei, irmã Sandra. Não podia entrar, botaram aquela roupa todinha. Eu fui lá por trás, não fui pela frente. E cheguei lá. E a irmã disse assim, essa é a situação dela. Na mesma Deus falou. Na mesma Deus me revelou, ela vai passar de meia-noite. Não passou de meia-noite. Ela morreu no sábado. Diga comigo, ela morreu no sábado. Ela morreu no sábado. Ninguém mexe com você. Porque você é pedra preciosa. Se algum fariseu, algum crente diz ser crente, porque crente todo mundo diz. Agora servir ao Senhor, são poucos que servem. Ela morreu no sábado. No domingo morreu o pai dele. Na segunda-feira morreu a mãe dele. Foi uma tristeza da terra. Mulheres que estão hoje aqui. 12 meses, né? 12 meses, também. Não entendi. 2 meses o irmão. 2 meses o irmão dele. Se tiver gente aqui que não perdoou, começa a perdoar. Para que o milagre aconteça na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Viu, irmã? Perdoe. E assim foi. Não foi só ele, não. Foi outros que se levantaram contra o ministério. Diga comigo, o meu ministério, pode dizer, levanta a mão. O meu ministério é do Senhor. Morreram 3 também que se levantaram contra o ministério. Antes deles 3, morreram 3 que se levantaram contra o ministério. Porque o teu ministério é ungido, consagrado pelos. Não sei por que a pessoa está apertando para cá. E vocês aqui não. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Se esse soubesse, se esse fosse profeta e soubesse quem é essa daí, pô, não julga ou não julga? Julga pela aparência. Não é verdade? Julga pela aparência. Tem crente na paz do Senhor porque é do mesmo ministério. Quer dizer que não vai morar no céu. Não vai morar no céu. A paz é do Senhor. A paz é do Senhor, irmãos. É como a Santa Ceia. A Santa Ceia não é da igreja, pastor. A Santa Ceia não é do pastor. A
Se a gente for analisar no pé da letra, é para nascer todo mundo. Não precisava ser batizado nem nada. Mas, segundo os nossos costumes, as nossas normas, as nossas doutrinas, não. Só pode tomar se for casado, né? Se for junto, não pode tomar. Se for batizado nas águas, não é verdade, irmão? E muitos aí, se for dizimista também, temos ministérios, se for dizimista também. Se não for, não pode. Não está dentro da Bíblia isso aí, não. Está errado. É errado. É norma sobre. Não, examine-se o homem assim mesmo. Norma fora. Versículo 28, 1 Coríntios. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que bebe e come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. É Santa Ceia hoje, é? Aleluia. Glória a Deus. Fala a Deus. Louvado seja o Senhor. Não olhe a vida de ninguém. Olhe para Cristo, como o salmista diz, eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, não vem do pastor, não vem da pastora, não vem do irmão, não vem da irmã. O teu socorro, aleluia, a tua providência vem do Senhor. Louvado seja o Deus. Glória a Deus. Quando você está olhando a vida dos outros, você está deixando de orar a sua própria vida. Louvado seja o Senhor. Vamos parar com esse negócio, não, viu? Aleluia, glória a Deus. Pastor, eu vou encerrar para o pastor vir aqui falar alguma coisa, tá certo? Ô Jesus, eu amo esse homem, viu? Aleluia. Glória a Deus. Então ele pregava lá em casa, lá na igreja, eu morava em cima, a igreja era embaixo, ele ficava bem molhadinho, né, pastor? Bem molhadinho. Não tinha. Eu vejo, né? A Bíblia diz que a Bíblia está dizendo nesta noite, né, que aquela mulher observava o quê? Aquele homem, ele passava tanto aquele caminho que ela ficou observando. A Bíblia diz que ele passava com o seu moço, não é isso? Depois que ele começou a passar com o moço, certo? Depois que ele começou a passar com o moço, ele passava sozinho, e aquela mulher estava observando os seus passos, porque as pessoas são das pessoas que observam. Aleluia. Como é que você está andando, com quem você está sentando? Salmo 1, né? O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantos crentes estão sentados na roda dos escarnecedores? Aí ele começa, ande o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só. Aí agora ele começa, eita, de cuidar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não gosto de pregar porque Deus fica me dando palavra, aleluia. Ele começa agora a dizer quem é você. Louvado seja o nome do Senhor. O varão que não se senta, a varão que não se senta nas calçadas, nisso, naquilo outro, para olhar a vida de ninguém, aleluia. Será que uma plantada junto à ribeira de águas, cuja as suas folhagens não caem, e tudo quanto fizer, prosperará, aleluia. Glória a Deus. Não precisa fazer campanha de prosperidade, não. Eu já sou a prosperidade. Aleluia. Quem vai em mim é a prosperidade. Quem vai na minha vida é a prosperidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou parar, pastor. Eu estou ficando muito rouco. Vem cá, dá um abraço. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bruno, eu vou só concluir, tá certo? João 12, continuando, né? João 12, nós estávamos no 47, né? Não, João não, Lucas 7, não foi Lucas que? Amém? O último foi Lucas 7, 27 e 28. 7. Coloque aí, não me justa a minha cabeça, né? Já falou? Mas coloque isso aí. 46.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Minhas duas sobrinhas, a diaconisa Marcinha, Seja bem-vinda, viu, Marcinha? tem um ministério mesmo. Será que Deus já falou para ela já hoje aqui? E ela veio para Deus falar. Glória a Deus. Pastor, só um minutinho. O povo pensa que Deus só fala com a gente se o cara falar em mistério, subir nas paredes como lagartixa, que isso aqui é só do dedinho. Desse jeito. A maior visão bíblica, a maior profecia está aqui, ó. A palavra. Passará no céu, diga bem, passará no céu e a terra. Mas as minhas palavras não vão passar. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Quem tem ouvido sensível, escute. O que o Espírito diz, Aí diz, tu não me ungiste a cabeça. Aí começou a dizer, né? Viste esta mulher, eu cheguei aqui, você não me ungiu. Não me deu a saudação, não mandou nem pregar, lavar meus pés, que vinha na rua, cheio de poeira, né? Ah, mas Jesus está dizendo esta noite aqui, olha, eu estou vendo aquela mulher, eu estou te vendo, né? Eu estou te vendo, olha Simão, olha fariseu, né? Você não tem orado de madrugada, mas ela tem se levantado. aleluia. Ela tem perdoado, Aleluia, glória a Deus. ela tem me buscado, ela tem atendido como Dorcas, né? Que atendia os necessitados. Viste isto? Né? Aí ele continua. Né? Aí o 47. Por isso que eu digo que sois muitos, não é que aqui a salvação daquela mulher fosse porque ela fez essa virtude, não. Mas é um resultado da salvação. Dela ter crido no Senhor Jesus, dela ter depositado nos pés do Senhor. O Senhor está dizendo esta noite para mim e para você: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado dele. Aleluia! Glória a Deus! Porque muito amor é proporcional àquele que muito ama, muito perdoa. É verdade. Quem pouco perdoa, pouco ama. E quem não perdoa, porque não ama de jeito nenhum. Aí 48. E disse ele a ela: os teus pecados te são perdoados. Oh, Deus, perdoa agora a natureza pecaminosa. Desse jeito. Os atos pecaminosos daquela mulher e a natureza, o pecado lá de Adão. Aquele Jesus precisa salvar de lá. Nós somos salvos daquele pecado. Aleluia, Somos glória a Deus. redimidos, né? Que ele diz assim, então os teus pecados são perdoados. Aí o discípulo ficou lá. Aquele banquete para oferecer, né? Para ser visto. E aquela mulher sem permissão. Eita Deus! Ela entra na casa do Senhor e quebra o vaso de alabastro. Eu estive em Israel e vi o alabastro lá. Aleluia, glória a É um ano de trabalho. Aquela mulher provavelmente ganhou aquele dinheiro de prostituição. Mas Deus não estava interessado nesse Oh, Deus Ele viu maravilhoso. quem era aquela mulher. É como disse o pastor. Olha se ele soubesse quem era ela. Ora, se Deus não sabe. Deus conhece você, Deus não sabe. O Senhor já mandou esta noite eu fazer alguma coisa. E eu vou sair daqui e vou fazer. O Espírito Santo mandou. E você tem que obedecer. Glória a Deus! Deus grande Os e teus poderoso. pecados te são perdoados. Aí, e os que estavam à mesa começaram a dizer assim: quem é este que até perdoa pecados? Disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou. Oh, Deus maravilhoso. Vai dentro da paz. Aleluia! Glória a Deus. Ela ganha o perdão dos pecados e ainda ganha a salvação. E a paz? E E a paz? E a paz, né? É o 50. Vai dentro, na minha versão diz assim: então a mulher, e os que estavam com ele à mesa, né? Porque sempre tem os murmuradores, tem aqueles que não acreditam. Uma vez Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra, disse ao paralítico: levanta E anda. Mas antes ele disse assim: qual é o mais fácil? Para Deus não existe o mais difícil, é o mais fácil. Glória a Deus! O teu problema é fácil para Deus. O meu problema é fácil, maior que seja.
Aleluia. Diante de Deus se quebra todos eles. Aleluia, Deus grande. E ele termina dando essa palavra maravilhosa que a mulher vai dentro da paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Aleluia. A paz de Cristo. Muito é bom nós estarmos em paz com Deus. Deitar no travesseiro e dormir. E só quem dá essa paz é o Espírito Santo. Ora lá pela igreja, por favor. Ora pela igreja. Já que está aí, que eu estou aqui agora. Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, meu Senhor, diante de Ti, e pedindo perdão pelos meus pecados, por pensamento, palavras e expressão. E que esta noite temos chegado aqui diante de Ti e temos ouvido a Tua palavra dita pela boca do Teu servo. Especialmente para as irmãs, a essas mulheres de Deus, né, que Tu tens escolhido para a obra de juntoras para esse trabalho. Queremos esta noite, Senhor, Te agradecer e que o Senhor esta noite venha restaurar. Aleluia. Que o Senhor venha multiplicar. Que o Senhor venha passar o óleo, o bálsamo sobre a Tua vida, sobre a vida da Tua filha. Oh Senhor, Senhor, como Tu fizeste com aquela mulher, Senhor, que ela chegou sobrecarregada, mas ela lançou aos Teus pés. Aleluia. Que esta noite nós possamos lançar aos Teus pés, de corpo, alma e espírito. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, meu Pai, esta noite. Eu Te agradeço pela vida das minhas sobrinhas, de todas elas. Guarda ela, seu esposo, também guarda a Mirinha, também seu esposo, Ivo, meu sobrinho. Meu Deus, a todos eles, eu também é sobrinho. Para a honra e glória do Teu nome, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de saber, alguém quer uma oração específica? Alguém quer? A irmã Cleonice. Quem mais? O senhor quer também? Quem mais fica aqui, pastor? Não sai daqui não. Deus puxa não. Não seja puxão não. Quem mais? Oração específica? Pois venham para cá. Quem disse que queria? Irmã Cleonice, irmão, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir aqui, pode vir. Venham, irmão. Aleluia, glória a Deus. Venha receber. Aleluia. Venha receber. Venha receber. Toda honra, toda glória para Ti. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Teu nome. Aleluia, eu creio, Senhor. A oração é a chave da vitória. A oração move a mão de Deus. Amém? Não sei o que é, irmão. Quiser uma aguinha, vem, irmão João. Irmão João, quiser uma aguinha. A oração move a mão de Deus. Tem aí, né? Vamos orar? O pastor vai orar, eu vou orar para as pessoas subirem depois, tá? Eu vou ungir o pessoal, o senhor vai orando. Aleluia, glória a Deus. Fique certo que esta noite o Aleluia. Espírito Santo já começou a fazer. Oh Deus grande. Louvado seja o nome de Jesus. Deus sabe como você chegou, como nós chegamos aqui. Eu creio. Oh, meu Senhor Espírito Santo. Senhor, abraça o Teu filho, abraça a Tua filha. Aleluia, Teu glória a Deus. abraço é suficiente. Oh Pai. Oh, Aleluia. aleluia. Tu não atrasa nem adianta. Ah, Senhor, Marta disse, Senhor, se Tu tivesse aqui, meu irmão, não teria Oh Deus grande. Eu creio. Mas Deus deixou acontecer algo pior. Deus permitiu a morte para ser maior a glória de Deus. Oh Deus maravilhoso. Ser maior a vitória. Não se preocupe com o aperto, porque grande vai ser a vitória. Eu creio, Pai. Meu Senhor, vem agora abençoar cada um dos Teus filhos, da Tua filha que está aqui esta noite. Eu te peço, meu Senhor Espírito Santo, abraça especificamente em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. Aleluia, Espírito
Vamos reforçar, Senhor. Que o Senhor chegue, meu Pai amado, aleluia, Senhor. Abraçando. Que o Senhor chegue operando um milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Entra, vai aonde era, aonde ele não pode. Opera o milagre, meu Pai amado, na vida dos teus servos. Senhor Deus, na vida do ministério das tuas servas e dos teus servos, porque eles têm ministério. Mas eu digo, ele é sagaz. Aleluia. Pai, vem da vitória, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Glorifica o teu nome, assim como tem sido glorificado em nosso meio. Aleluia. Concede a vencer a vitória a cada um aqui presente. Aleluia, glória a Deus. Com esta oração específica, meu Pai querido, aleluia. Porque o Senhor conhece. Aleluia. O Senhor conhece, meu Pai amado, aleluia, Senhor, essa mágoa. O Senhor conhece esse choro. O Senhor conhece, meu Pai amado, aleluia, essa angústia. O Senhor conhece essa tristeza, Senhor. Mas nós ministramos, aleluia, a vitória nesta noite. Nós profetizamos, Pai querido, aleluia, que os nossos servos, aleluia, os ossos vão criar carne, vão criar bebo, aleluia. Que tudo vai ser ressuscitado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que o exército dele vai se levantar, aleluia, e vai marchar em direção à bandeira da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Sinto um cansaço muito grande. Tem alguém aqui muito cansado. Muito cansado, fatigado, querendo desistir. Chutar o balde. Mas Deus está dizendo, não chute. Glória a Deus. Não chute o balde. Aleluia, glória a Deus. Aqui, ó, é só mamãe. Eu decido ser teu santo nome, Pai, Pai celestial. Pai querido, Pai eterno, Pai maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Que não seja mais as minhas mãos sobre a tua vida, Senhor, mas seja a tua mão. Pai querido, em nome de Jesus, visita o seu Espírito agora, aonde ele estiver. Desfaz toda a artimanha. Desfaz, Senhor Deus, todo o laço, Pai querido. E vem dar vitória à tua vida, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Oh Deus eterno e poderoso. Aleluia. Só o Senhor conhece o coração dela. Só o Senhor conhece o seu andar, Senhor. Só o Senhor conhece o seu levantar. Pai querido, chega aqui a bandeira da vitória. Em nome de Jesus Cristo. Depois fala com a irmã. Irmãos, vamos encerrar. Tem alguém aqui nesta noite? Alguém falou? Alguém falou aqui? Alguém falou? Alguém falou? Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui que quer pensar? O nome do Senhor Jesus, porque o Senhor e Salvador da sua vida pessoal é a sua vida. Alguém? Tem alguém? Depois desta palavra, que você tem ministério. Alguém? Tem alguém que está afastado e nesta noite quer se reconciliar? Primeiramente com o Senhor e depois com o seu ministério, com você mesmo. Porque quando você se afasta, você está afastado de você mesmo. Você precisa se reconciliar com o Senhor e com você mesmo. Tem alguém? Tem não? Pois vamos encerrar. Vamos encerrar pelos dízimos, nas ofertas, orar, amar Deus Todo-Poderoso. Eu quero abençoar no momento neste momento, Pai, que dois dizimistas ofertando, Pai amado. Que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha repreender o devorador, o vingador, o gafanhoto, o destruidor. Que o Senhor venha, meu Pai amado, para encher, meu Pai querido, aleluia, Senhor, agora dispensa os teus servos, os serei dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, Pai querido, a cada vida aqui presente, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Esses que primeira vez vêm nesta noite, meu Pai, nossos visitantes,
que o Senhor prospere a sua caminhada, que o Senhor abra esta porta, meu Pai amado, que a tua serva está pedindo, e que o teu nome seja glorificado, Pai amado. Eu ministro, meu Pai amado, aleluia, Senhor Deus, e consagra as ofertas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisa colocar aqui, que eu já vou encerrar. Essa é a bênção apostólica, depois você vem e coloca aqui o seu nome e sua oferta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe e te dê a paz do Senhor. Você que eu sou de sua oferta, coloque aqui e seja abençoado em nome de Jesus. O irmão Bandido não saia, sem paz. Glória a Deus.